estudar, nós vamos, nessa noite, estudarmos juntos, compreender a importância, missão dos pais perante Deus, perceber a necessidade da mudança de objetivos existenciais como relevante na tarefa dos pais, reconhecer a grande tarefa dos pais no que tange aos valores morais da educação do espírito, entender a influência do comportamento dos pais como um atenuante ou agravante das imperfeições gravadas no íntimo dos filhos. Maternidade e paternidade, uma importante missão. O que é missão? Missão, segundo o Dicionário de Filosofia Espírita, a Martini Pagnano, fala o seguinte: missão é função ou poder que se confere a alguém para realizar algo, encargo, incumbência. Na codificação espírita existem referências às missões de diferentes categorias, ao iniciar pela missão de Allan Kardec e outras como a dos espíritos, a dos homens de bem, a dos espíritas, a dos pais, a dos encarnados, etc. Então, nós vamos prestar atenção que Kardec também fez essa pergunta aos espíritos, na 582. Ele pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos não titubearam. É sem contestação uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhes uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então, é uma missão. É uma missão. E Joana vem dizendo assim: a união conjugal propiciatória da prole, edificada em requisitos legais e morais, constitui motivo relevante que não deve ser confundida com as experiências do prazer que se pode abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos nubentes. Então, nós temos que prestar muita atenção, né? Hoje estamos aqui estudando para que nós possamos alcançar esse amadurecimento espiritual, moral, intelectual, para não brincar com o sentimento alheio. Que muitas das vezes a pessoa vai ali pelo prazer e a pessoa engravida. Padre Zezinho tem uma música da família que ele diz assim: abençoa, Senhor, a família, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Mas tem uma frase que na música ele diz assim: que a família não aconteça em qualquer de repente. E de repente engravidei. E agora? Entende? Tem que assumir, é uma missão. Hoje nós estamos saindo daqui conscientes. Aí vem Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Que é um best-seller. Quem não leu aqui o Pequeno Príncipe? Que vem o Pequeno Príncipe trazendo aquela célebre frase: que tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativa. Não brinque com sentimento, não. Aí a pessoa engravida, o outro vai olhar para você e você que quis. Ué, você que quis? Nós fizemos junto aqui. Como é que é esse eu que quis? Né? Porque cabe muita responsabilidade da mulher, vai gerar um ser ali. Mas tem os 50% de cada um. Então é uma missão. Então que nós possamos amadurecer, né, domar as nossas tendências e inclinações, porque é para não ser levado pelo instinto. Quando o Espírito Lázaro, lá no Evangelho, fala do amor, ele fala que ainda somos levados pelas nossas sensações. Então, que possamos nos reeducar, porque se nós vamos engravidar,
essa missão é minha e do outro, para educar esse espírito. Muito embora a gente vá se separar, porque foi de repente, entre aspas, mas que a gente possa ter o respeito, a amizade, porque existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não. Ninguém tem ex-filho. É uma missão. Então, que um tenha o bom senso, né, de se aproximar, que é importante a figura do pai para aquela criança. É importante a figura da mãe para aquela criança. Desde quando nasce o filho, os genitores são convidados pela vida. Olha só, isso é a Joana que fala. Eu estou errando aqui. Os genitores são convidados pela vida à mudança de objetivos existenciais. Você vai se divertir da mesma forma que se divertia antes? Vai deixar seu filho com a sua mãe e vai pro baile, né? Porque antigamente era baile, agora é balada, sei lá como é que fala. Vai mudar. A sua vida vai mudar. E tem gente que não quer mudar a vida. Delega essa criança para outro, entendeu? Ah, gente, eu vou aproveitar, eu sou nova. Sinto muito. Você vai ter que agora assumir. E tem muitos pais desavisados, desorientados, que assumem. Pode ir, minha filha, você é nova, pode se divertir. Ela vai engravidar de novo. E ali você vai tomar conta de novo. E aí? Então nós precisamos amadurecer isso. E Joana pede um amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever, na aquisição do trabalho digno que confere segurança à prole, torna-se impositivo imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Então nós temos que tomar bastante atenção, que hoje nós estamos já com a geração dos filhos, né? Terem os nossos filhos para ser lançados na sociedade, conhecer, se casarem, ou, né? Ter uma... Hoje tem, né? Aquela coisa da... Como é? Que hoje, né, eles não casam, eles vão lá na união estável, que seja, é união. É união, estão juntos. Não é assim? Não estão ali para brincar. Tem ali um comprometimento, concorda? Então, prestando atenção, mudança de objetivos existenciais e assumindo o compromisso familiar. A tarefa dos pais. Qual é a importante tarefa dos pais? O que vocês acham? Qual a importante tarefa dos pais? Educar. Hã? Educar. Educar. O que mais? Educar envolve tanta coisa, nossa. Educar já. Vamos ver o que Joana nos traz. Aí vem na constelação familiar. Olha o que Joana diz. Preste atenção no que foi perguntado. Qual é a importante tarefa dos pais? Aí Joana diz, aos pais, pai e mãe, cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime comedimento, graças ao qual se desenvolvem no incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Cabe aos pais a grave e operosa tarefa de autopreparação. Tem que se preparar para ser pai. Tem que se preparar para ser mãe. Quando nós percebemos que o lar não tem esse preparo, ele sucumbe. Ele não resiste à primeira tempestade. Tem que se preparar. E a gente vai vendo esse preparo. Meditando com Joana adiante sobre a tarefa dos pais. Vamos seguir passo a passo do que ela nos informa, do que ela nos pede. Plasma. Está pedindo pai e mãe aqui presente, vocês aqui. Eu também. Plasma. Na personalidade e em delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência com dificuldade e que muito depende de ti. Já vimos isso.
Fala-lhe de Deus sem cessar. Ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar, trazer a luz no íntimo, como farol de bênção para todas as circunstâncias. Olha a evangelização infantil aqui. Ah, mas eu vou deixar ele decidir. Eu não quero obrigar o meu filho a ter uma religião. Quando ele crescer, ele decide. Se ele tiver uma boa índole, ele vai decidir uma, né? Mas se ele vem com aquele comprometimento. E Jonas pede, fala-lhe de Deus sem cessar. Eu tive uma prova da importância da aula de evangelização. Eu morava em Nilópolis e eu frequentava a Seara de Jesus. E hoje mudou um pouquinho o horário. Agora o horário é de 10 às 11h30. Mas no tempo que meu filho era evangelizando, era de 8h30 às 10. Aí fazia uma chuvinha, né? Tava chovendo. Aí eu ficava, tá chovendo, né? Aí falando de evangelização com chuva, não vai para a escola? Não levanta para ir para a escola? Por que não vai para a aula de evangelização? E aí o tempo foi passando, ele sempre foi e tal. Ele foi fazer uma prova, né? Porque no início ele queria ser militar. Aí quando ele terminou o ensino médio, ele não passou. Eu falei, filho, você terminou o ensino médio agora, muito embora o seu ensino médio foi um preparatório militar, mas vamos, né, ano que vem, não vamos desanimar. Ano que vem já não tem o ensino médio, que tinha que fazer a prova do ensino médio, à tarde era preparatório. Dosagem ficava lá, né? Mas tudo bem, ele quis, né? Não vou dizer que não. No ano que vem, você só vai fazer o preparatório militar. Bacana? Aí só fez o preparatório militar. Aí eu moro em Campo Grande, e a prova era no Ceará, ali na Avenida Brasil. Eu sei que Campo Grande parou, deu um nó. O meu marido incorporou a Ayrton Senna e pegou 3 multas na Avenida Brasil. Ele chegou 12h32, meio-dia 32. O portão fechou meio-dia 30. E militar é cravado. Ele saiu dali, mãe, eu com o coração na boca, a gente tão ali, né? Em oração. Ele foi lá no portão, um ano, era setembro a prova, ele voltou. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou falar para ele? Me inspira, o que eu digo? Vou chorar junto, né? Estava preparada ali para chorar junto. Ele sentou no banco de trás, ele pegou no ombro do meu marido, que não é o pai dele, e disse, Luiz, muito obrigado por tudo. Mãe, eu estou bem. Eu aprendi na aula de evangelização que não cai uma folha que não seja da vontade de Deus. Aí eu desabei. Vamos embora, está tudo certo. Aí chegamos, né? Eu falei, meu Deus, eu aprendi na aula de evangelização. Estava com ele ali, né? A parábola da boa semente, caiu o solo fértil. Aí chegamos em casa e tal, não quis falar do assunto. Eu que não quis. Mais tarde eu falei, e aí? Ele falou, mãe, eu quero tentar no que vem. Tá bom. Aí tentou, passou e desistiu. Eu escrevi até para o plano espiritual. Mãe, eu não quero ser militar, eu quero ser professor. Mas como, meu filho? Você está com 2 anos tentando, já é o 3º ano, como é que pode? Ele, mãe, eu não contei para você, mas eu estou substituindo um professor de física, ele estava fazendo física pela CEDERJ, à distância, né, enquanto estava estudando. Mãe, eu era professor de física da turma, porque o professor se ausentou, fiquei 2 semanas, aí o diretor gostou, pediu para eu continuar dando aula lá e tal, e me chamaram para ser monitor, porque eu ainda vou me formar. Aí eu quero ser professor. Aí eu escrevi para o plano espiritual, porque poderia ser uma obsessão, né, gente? Que mãe é psíquica. Nossa, não tem alguma influência. Deve ser dos espíritos menos esclarecidos.
Meu filho sempre quis ser militar. Esses espíritos estão influenciando. Aí vem Agostinho e me dá aquela resposta. Siga ele o caminho que ele desejar, que ele poderá ser professor de militar. Hoje ele trabalha no ENIT, é responsável pela turma AFEFOM. Tudo certo, né? Tudo certo. Ele está lá, na área dele militar. Então, os pais educam, aí vem Joana, educam para a sociedade quanto para si mesmo. E aí ela pede, ó, pai, mãe, não te poupe os esforços na educação dos filhos. Tem pai que se poupa. Eu vou deixar de viver por causa dela? E vai viver a vida dela. E a menina está lá, entrega a tia, a avó, a madrinha. A mãe tem que aproveitar a vida. Isso não é um julgamento, isso é uma reflexão. Você, quando tem filho, você assumiu uma missão. Sai do playground. A influência dos pais sobre os filhos. Os pais influenciam no comportamento dos filhos? Gente, eu amo essa charge. Amo. Aí uma mãe que está com um celular e o filho com o celular, uma está com livro e o filho está com livro. Aí, né, sabe de nada, inocente, pergunta: e como você faz para que seu filho leia? O que você faz para o seu filho ler? Eu leio. E eu confesso a vocês que ontem eu fiquei super, mega, ultra incomodada. Eu fui à médica ontem e uma criança estava para lá e para cá, que criança não fica sentada quietinha, né? Não está fazendo bagunça nenhuma. Aí ela pegou um lenço e tal, e a mãe assim, no celular. Gente, a criança saiu, foi pro corredor. Eu fiquei de olho na criança, tá? Eu fui pro corredor, sem ela perceber que eu estava tomando conta dela, e a mãe lá, no celular. Celular virou um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Largue o celular quando você estiver ao lado do seu filho. Lá em casa é ordem, ninguém leva para a mesa de jantar. Vamos conversar, vamos bater um papo. De celular tem que desligar. Quando vai dormir, tem que desligar o celular. Tem gente, eu fui para um congresso, né, de terapeutas de casal e família, em julho do ano passado. Eu ouvi isso dos congressistas, né, dos bambambam que estavam lá, dizendo: vocês querem saber se a pessoa já está com um toque em celular? Vou lhe dar uma dica. Maurício Andolfi, um italiano, ele é o bambambam de terapeuta de casal e família na Europa. Ele é convidado no mundo para falar. Maurício Andolfi. Veja se seu filho ou sua filha está indo com o celular no banheiro. Essa é só uma dica, querida. Tem muitas outras. Comendo. Às vezes eu almoço muito fora pelo trabalho. As pessoas estão almoçando e olhando o celular. Gente, nesse momento o cérebro ele está sendo preparado para a sua digestão. Ou ele vai preparar para a sua digestão, ou ele vai ali sintonizar naquilo que você está fazendo. Não relaxa. Não relaxa. Esse é o segundo toque para um compulsivo. E é a doença do futuro. Não deixe seu celular ao lado da sua cama. Ele emite uma irradiação negativa que o seu cérebro vai absorver. A tecnologia veio para nos ajudar. E nós estamos, não estamos generalizando, mas o ser humano está se virando escravo. Né? Tem um psicanalista que ele colocou, tem um livro, o livro é Penso, Logo Self. Não é Penso, Logo Existo. Penso, Logo Self. Porque você está vivendo num mundo irreal. Então vamos prestar atenção. Para quê? Eu não estou perguntando por quê. Para que uma criança de 5 anos tem um celular? Para quê? E tem. Tem mãe que dá. Tem vó que dá. É presente. E iPhone. Tá?
Para quê? A criança nem sabe. E olha, esses espíritos já vêm com a tecnologia dele avançada. O dedinho dele já está lá preparadozinho. Mas eles não podem ainda usar. Vamos tomar cuidado. Então, exemplo vem dos pais. Pais, exemplifiquem. Aí vem Joana. A conduta dos genitores, a conduta dos pais, né? No relacionamento. De maneira equivalente, sofre alteração para melhor, porque educar é oferecer exemplos. Desde que o educando, o filho, né, copia com mais facilidade as lições vivas que lhe são apresentadas, antes que as teorias com que é informado. Informação é uma coisa, mas as lições vivas gravam, memorizam a fala, o gesto, os exemplos. Se os exemplos no lar são fecundos de amor, de respeito e de paciência, os filhos tornam-se afáveis, dignos e gentis. Exceção feita àqueles que são portadores de... Exceção àqueles que são portadores, os filhos, né? De conduta ou vítimas de fenômeno teratológico por impositivo expiatório necessário. Transtorno. Se você tem um filho, né, que vem com síndrome de Down, um autismo, né, ou que venha com uma deformidade física, né, ou às vezes com uma aparência um pouco monstruosa, que é o teratológico, por impositivo expiatório, a exigência não será tão, mas deverá educar, porque ali está um espírito imortal. Né? Agora, se seu filho, filha, vem numa condição que possa receber essas informações, passe. Passe. Mesmo nesses casos, né, desses filhos, as vibrações defluentes da conduta dos pais contribuem grandemente para a pacificação e equilíbrio possível desses espíritos em lutas de sublimação, pelo cadinho das reparações inadiáveis. Falar de Deus para ele, mas ele é autista, ele não entende. Entende sim. Entende sim. Nós temos uma companheira na casa que tem um filho com síndrome de Down, eles são muito carinhosos, chameguentos, e leva ele para a evangelização. E ele ama beber água fluidificada. Se deixar, ele bebe todas as águas. A água do Papai do Céu, Pai do Céu, Pai do Céu, Pai do Céu. Sabe? Eles entendem. Aí vem a questão 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o do seu filho após o nascimento? Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o do seu filho após o nascimento? O que os espíritos respondem? Influência muito grande. Como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão, de novo a missão, desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, serão culpados se nisso falem. Agora, isso aí, aí vem o consolo, né, na 583. Se o filho se desvia para o mal, apesar dos cuidados de seus pais, são estes responsáveis por isso? Você já fez tudo. Você fez tudo. Não. Porém, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada é a tarefa. E maior será o mérito, se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se aquele filho já vem com aquela predisposição, né, de um adicto, hoje nós temos o amor exigente, que trabalha com os pais adictos, que é um trabalho lindo. Semana passada teve um congresso aqui na Barra, né? Do Hotel Rossano Klinger, que abriu um congresso. Veio o padre Haroldo, fundador do Amor Exigente, com 100 anos, gente. Tem 100 anos. Coisa linda. A minha irmã em São Paulo coordena um grupo do Amor Exigente. Então, auxiliem os pais, auxiliem os filhos. Como esses pais chegam fragmentados pelas suas dores, de não saberem lidar com aqueles filhos adictos. E ali recebe toda orientação, todo acolhimento, para que eles possam receber essa força
para dar coragem, porque viver é coragem. Temos que ter coragem. E ali tem todo o amparo. Ah, é muito bonito o trabalho do Amões, gente. Gosto muito. Então, vamos fazer, o possível. Viu? O possível. Aí vem Santo Agostinho. Quando os pais fazem tudo que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo. Você fez tudo, mas tem que fazer de tudo. Né? Como a mãe dele fez. Santa Mônica, né? Ela não desistiu de Santo Agostinho. E olha onde ele foi parar. Olha o exemplo vivo aí, né? Do próprio dizendo isso. Os equívocos na missão dos pais. Né? Falhamos. Só erra quem faz. Não somos pais perfeitos. Aí Joana vem nos primeiros passos, que é o capítulo 1 da constelação familiar. Certamente, em muitas famílias, os fatores de desequilíbrio são dos indivíduos imaturos ou autoritários, que descarregam os tormentos de que são vítimas, naqueles que, indefesos, encontram-se sob a sua guarda. Imagina você, né, reencarnar numa família, você sabe que vai reencarnar ali, e os pais imaturos, autoritários, né? Faço o que eu mando, tem que fazer isso, eu quero aquilo, cala a boca, engole o choro. Imagina, é uma prova para esse espírito e para esses pais melhorarem também. Enquanto a sociedade em geral permanecer guindada, né, aos interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações. Olha as sensações de novo aí, né? Despertando aquele apetite, né? Sexualmente falando, desenfreado. A afetividade expressando-se através dos impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões sexuais serão sempre frustrantes. Então, prestando atenção, nós temos que ter, né, dar aos nossos filhos a educação sexual. Por quê? A menina engravida, mas ela precisa do menino, né? Para engravidar, homem e mulher. Então, eu só tenho um filho homem. Então, eu vou orientar esse homem. Eu só tenho filha mulher. Eu vou orientar essa filha mulher. Mas vou orientar quando? Sempre. Da maneira que falar, como quiser, como achar que deve. Vai pedindo aos espíritos ali como orientar, porque eles vão perguntar, eles vão até você. Responda. Responda. Considerando-se os modernos padrões de tolerância para com as condutas morais permissivas, esses adultos lamentam não mais poder fruir dos prazeres enganosos, ignorando as novas responsabilidades, a fim de se manterem distantes dos novos deveres que lhe cumpre atender. E aí o que ele faz? Cai fora. Não assume. Penso que, tornando-se fornecedores dos recursos que mantêm o lar, já estou dando aquela pensão alimentícia, ou então, já estou no lar, já banco aqui, tudo na casa, né? É o fornecedor, é o provedor dos recursos que mantêm o lar, já estão sacrificados em demasia para novos comprometimentos e renúncias. Dinheiro ali não falta, já cumpri o meu dever. É só isso, gente? Claro que não. Enquanto não surge uma consciência doméstica, fundada no amor responsável e profundo, sem o pieguismo da imaturidade psicológica dos indivíduos desajustados, a família sofrerá hipertrofia de valores morais, tombando na anarquia e no despautério que vem caracterizando a sociedade contemporânea. É a sociedade que vivemos. Por quê? Devido à imaturidade, o despreparo, as sensações, né? E Joana vai chamando a atenção. Precisa pai e mãe orientar mais. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não serão desculpados por não sentirem por eles a ternura que sentiriam, em caso contrário? Não.
porque é um encargo que lhe foi desconfiado. A missão deles é fazer todos os esforços para conduzir-os ao bem. Aí essas questões já foram respondidas, que Kardec era incisivo ali, perguntava várias vezes, mas esses desgostos são, muitas vezes, a consequência do mau costume a que se habituaram, desde o berço. Colhe, então, o que lhe semearam. Será que esse filho não mostrou, desde o berço, a inclinação, e esse pai só foi perceber na adolescência? Preste atenção, é desde o berço, é na tenridade. Olha, na quarta-feira eu atendi alguns pais e aconteceu, uma criança de 6 anos, puxar a cadeira e o coleguinha sentou no chão. E a mãe foi na escola dizer assim, olha, vamos mudar o nome. O João, ele caiu, meu filho, bateu com o bumbum no chão, porque o Roberto puxou a cadeira. Seu nome fictício. Eu já disse para o João, para bater no Roberto toda vez que o Roberto fizer alguma coisa mal com ele. Porque lá em casa é assim, bateu, levou. Toma lá da cara. Eu falei, você ainda está no tempo do olho por olho e dente por dente? Isso foi no tempo lá que Moisés precisou fazer. O Senhor Jesus ensinou a lei do amor. Lá em casa, não, isso não funciona lá em casa, não. Eu falei, tem que funcionar. Porque o erro não justifica outro erro. Então meu filho tem que cair, meu filho tem que se machucar. Eu falei, não, a gente vai conversar. Estamos conversando com a mãe do Roberto, estamos conversando com você, a mãe do Roberto também já foi chamada. Para orientar. Porque a criança, olha, sabe o que aconteceu? Depois as crianças ficaram bem, são amiguinhos, e os pais lá brigando entre si. Porque a imaturidade psicológica dos pais incide a criança a ser o quê? Briguenta, violenta, porque não pode levar desaforo para casa. E isso muitos pais ensinam. Olha o cuidado que a gente precisa ter. Por isso que Joana pede o quê? Fale-lhe de Deus sem cessar. Não é assim? Quantos pais são infelizes por seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença. Deixaram-se desenvolver nele os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam. Meu Deus, onde foi que eu errei? Se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão desses filhos. Então, Joana diz assim, Joana de Anjos nos lembra do dever dos pais no desenvolvimento da educação moral dos filhos e nos adverte sobre o esforço e a dedicação necessária para desempenhar tal tarefa. Como a benfeitora espiritual nos instrui para realizar essa tarefa com eficácia? A gente vai para o último e terceiro bloco agora, que é a educação fonte de bênção. A gente já passou aí, por vários momentos em que Joana vem nos instruir. E agora ela encerra nos dizendo, educação, fonte de bênção. E nesse bloco a gente vai estudar, entender a educação como recurso de moralização do espírito, identificar Jesus como o maior modelo de educador da humanidade, reconhecer a doutrina espírita, os recursos facilitadores para o processo educativo do espírito, perceber o papel indispensável dos pais na educação ético-moral dos filhos, refletir o amor como fonte no desenvolvimento moral do espírito, compreender o papel da educação no lar, na formação do caráter do espírito. A tarefa moralizadora da educação. O que é educação? Educação, ato e efeito de educar num processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual, social e espiritual. Isso está no dicionário de filosofia espírita. Na internet, a palavra educação em português vem de educar. A origem desta, por sua vez, é do latim educare, que é um derivado do ex, que significa fora ou exterior, e do ser, que tem o significado de guiar, instruir, conduzir. Ou seja, em latim, educação tinha o significado literal de guiar para fora e pode ser entendido
que se conduzia tanto para o mundo exterior quanto para fora de si mesmo. E na questão 685, os espíritos falam para Kardec: há um elemento que quase não se faz pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria: é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral é através dos livros, mas aqui consiste na arte de formar caracteres. Há quem culte hábitos, pois a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Escovar dente não é um hábito? Sim. Mamãe me ensinou, todo mundo, mamãe? Toda mamãe aqui ensinou a escovar dente? Vocês escovam hoje? Não, né? Já está todo mundo grandinho, né? Eles tinham pequenininho, eles tomavam banho sozinhos, mamãe não ia lá dar banho, hoje eles tomam banho sozinhos. Isso é hábito, né? E diz, existe um livro, O Poder do Hábito. Vocês conhecem esse livro? O Poder do Hábito não é espírita, mas é interessante o Poder do Hábito. Ele diz o seguinte: se você fizer uma coisa 28 vezes, aquela coisa vai se tornar um hábito. Então, nós precisamos educar, é um conjunto de hábitos adquiridos. Construindo hábitos. As tendências que promanam do passado, em forma de inclinações e desejos, se transformam em hábitos salutares ou prejudiciais, quando não encontram a vigilância e os mecanismos da educação, pautando os métodos de disciplina e correção. Meimei tem uma mensagem da criança, é linda, de Meimei, mensagem da criança. Eu não vou falar tudo, que eu não memorizei tudo não, mas o final eu memorizei. Ela começa assim, o início é assim: dize-me que eu sou o futuro, não me desampare o presente. Dizes que eu sou a esperança de fé, não me induza dizes que eu sou a esperança de paz, não me induza a guerra. Mas lá no finalzinho ela diz assim: corrija-me enquanto é tempo. A criança falando: corrija-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Não, perdão, corrige não. Ajuda-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Corrige-me hoje, para que o amanhã eu não te faça chorar. É? Então ele está botando aqui os métodos de disciplina e correção. A educação exerce um papel preponderante porque faculta os meios para uma melhor identificação de valores e seleção deles, lapidando as arestas embrutecidas do eu. Lapidando as arestas embrutecidas do eu. Existe uma psicóloga, Elizabeth Hall, que ela diz que a vida é uma grande britadeira. Ou você sai polida, ou você sai estraçalhada. Eu quero sair polida, mas para sair polida dói. Porque as correções que fazem a vida conosco é de doer, né? Aí vem Joana, amadurecer dói. A tarefa da educação deve começar de dentro para fora, e não somente nos comportamentos da moral social, da aparência, produzindo efeitos poderosos de profundidade. Encontrando incitas, né? No espírito, que é a coisa implantada, né? O espírito traz aquilo gravado, né? No espírito as tendências, compete à educação a tarefa de desenvolver as que se apresentam positivas e corrigir as inclinações que induzem a queda moral. Porque o espírito vai denunciar. A repetição dos erros e das manifestações mais vis que as conquistas da razão ensinaram a superar. A tarefa da educação há que ser moralizadora, a fim de promover o homem, não apenas no meio social, homem, criatura humana, antes preparando-o para a sociedade essencial, que é aquela pré-existente ao berço, de onde ele veio, e sobrevivente ao túmulo para onde se dirige. Está em SOS Família, Necessidade de Evolução, no capítulo 22. Aí vem a questão 872. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente, né, quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem.
pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, nós temos que nos autoeducar para poder educar. Como é que o genitor, né, precisa se autoeducar? Nós somos espíritas. Nós estamos hoje aqui nutrindo-se de todos esses conhecimentos que o Evangelho nos traz, que o Livro dos Espíritos, que Joana. Então nós precisamos despertar. E Joana tem, né, esse livro Despertar da Consciência, né? A pedagogia de Jesus e a educação pelo Evangelho. Qual era a pedagogia de Jesus? Qual era a pedagogia de Jesus? O amor, né? O amor por excelência. Amar o próximo como a si mesmo. Está lá no Evangelho, no capítulo 11. Tem... Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros, o mesmo que desejamos para nós. Então, qualquer dúvida, se surgir qualquer dúvida, se o filho vem perguntar, mãe, o que eu faço nessa situação? Pergunte a ele, como você gostaria que fosse, como fosse com você? Se fosse com você, como você desejaria que falasse, como você desejaria ser tratado, né? Porque se eu não posso fazer com o outro o que eu não quero para mim, então eu tenho que fazer uma autorreflexão numa situação em que eu vou ter que tomar uma decisão para o outro. Eu vou ter que, né, conversar com um colega, não gostei da maneira que ele falou comigo, mas o que eu faço? Como é que você gostaria que esse colega falasse com você? Fala como você gostaria que falasse. Faça com o outro aquilo que você quer que o outro te faça. É a lei. Vinde a mim, assentiu Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não delegando a outro a tarefa de viver o ensino, mas a si mesmo se impondo o impostergável dever de testemunhar a excelência das lições de comprovados feitos. Sintetizou em todos os passos, ensinamentos, a função dupla de mestre, que Jesus foi o único título que ele aceitou, foi o de mestre. Mestre, educador e pedagogo, aquele que permeia pelo comportamento, dando vitalidade à técnica de que se utiliza na mais eficiente metodologia, que é a da vivência. Nesse sentido, o Evangelho é, quiçá, dos mais respeitados repositórios metodológicos da educação e da maior expressão de filosofia educacional. Espiritismo e educação. A educação, segundo Joana, disciplinando e enriquecendo de preciosos recursos o ser, alça-o à vida, tranquilo e ditoso, sem ligações com as regiões inferiores de onde procede. Fascinado pelo tropismo da verdade, que é sabedoria e amor, após as injunções iniciais, mais fácil se lhe torna ascender, adquirir a verdade. Tropismo, né? A gente sabe, um exemplo é o girassol. O girassol, ele sempre procura o quê? A luz do sol. Então, Jesus é o sol das nossas vidas. Vamos se voltar para esse mestre. Vamos se voltar para o modelo guia. E vamos, consequentemente, arrastando os nossos, né, filhos. Por educar, entenda-se também a técnica de disciplinar o pensamento e a vontade, a fim de o educando penetrar-se de realizações que desdobrem as inatas manifestações da natureza animal, adormecida, dilatando o campo íntimo para as conquistas mais nobres do sentimento e da psique. Pedagogos eminentes, os espíritos superiores ensinam as regras do bom comportamento aos homens, como educadores que exemplificam, depois de haverem passado pelas mesmas faixas, como de sombra, ignorância e dor, de que já se libertaram. E tem uma palestra
do Haroldo Dutra Dias, que ele diz: não existe anjo de cristão. Todos os espíritos superiores passaram pela sombra, ignorância e dor, todos. Por isso que o Senhor Jesus nos traz aquela palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Joana tem uma frase que ela diz que aquele que conhece o Cristo jamais será um anjo. Nós não temos mais atenuante. Eu não sabia. Nós já sabemos. E temos esse saber para conosco, para ficar retido? Não. Temos que exemplificar, temos que compartilhar e temos que auxiliar aqueles que o Senhor Jesus confiar em nosso caminho. O papel dos pais na educação dos filhos. Qual é o papel indispensável dos pais na educação ético-moral dos filhos? Quem se arrisca? Qual é o papel indispensável dos pais na educação ético-moral dos filhos? Um de cada vez. Hã? O respeito, o que mais? O exemplo. Formação. Compaixão. E aí, Joana traz o seguinte: esse trabalho é relevante e indispensável, nunca devendo ser transferido totalmente para a escola, encarregada essencialmente da instrução, na qual se devem incutir os hábitos saudáveis através da conduta dos mestres. É muito importante o professor no seu tempo. Tá? Eu converso muito com os professores na escola que eu trabalho. Eu falei: olha, não seja coleguinha. Bate aqui. Não, tudo bem, mas ficar muito, sabe, muito próximo, tem que ser o professor. Com muito respeito eu falo isso. Porque muitos alunos confundem a liberdade com a libertinagem. Então vai devagar, vai conquistando, mas vai se impor. Porque pai e mãe tem que se impor. Com o professor também. Hoje nós estamos vendo na mídia o desrespeito pelo professor. Mas esse desrespeito começou na sala de aula? Não. Começou em casa. Eu sou do tempo, né? Estudei numa escola que quando o professor chegava a gente se levantava. Fazia assim, né? E aí nós temos que, né, a sociedade se reeducar, os pais se reeducarem, tomarem uma posição, sentar na cadeira de pai e mãe sentar na cadeira de mãe, porque a escola não tem a obrigação de educar. A educação vem do lar. É do lar. São, no entanto, os pais os mais nobres educadores, tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levam aos desequilíbrios de todo porte, que tomam conta desses dias de sombra e perversidade. É como está agora. Ela escreveu isso na década de 90. Estamos vivenciando isso agora. Apareceu há pouco tempo no Fantástico. O professor não quer mais voltar para a sala de aula. Né? Alunos que jogando carteira. Eu amei. Na segunda-feira estava todo mundo preso. Todo mundo detido. Vamos lá, pai e mãe, responder na delegacia, porque eram menores. Então tem pais que acham que está dando uma escola, está dando o melhor, já fez a sua parte. Não, tem que sentar, tem que conversar, tem que dar mais incertas. Dá trabalho, né? É renúncia, né? Nunca se deve transferir para mais tarde o mister de educar-se. Corrigir-se. Ou educar e corrigir. Porque tem coisas em mim que eu preciso me corrigir. O que agora não se faça neste particular ressurgirá complicado, em posição diversa, com agravantes de mais difícil remoção. Ajude-me enquanto é tempo ainda que eu sofro. Corrige-me hoje para que amanhã não te faça chorar. É o que está acontecendo.
Educar com e pelo amor. A educação e o amor devem caminhar juntos? Concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a gente vê que, né, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E o amor é a palavra que o modelo e guia, o Mestre Jesus nos ensina. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir-se um equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias, as predileções, né? Cuidado. No compromisso do amor estão evidentes, ou, né, vou corrigir aqui, vou acrescentar, não corrigir, as predileções ou a indiferença. Olha, você já está com 20 anos, cuide da sua vida, tá? Mas tu está debaixo do meu teto. Então você vai ter que me obedecer. Vamos sentar aqui e a gente vai conversar. Você quer liberdade quando você tiver a sua casa? Combinado? Cada um vai falar como puder, como quiser. Mas entrar e sair... Você lembra no filme Meu Nome Não é Johnny? Eu vi tanto esse filme, não sei se você já trabalhava comigo quando eu passei esse filme no 3º ano. Passei tantas vezes, né? Eu passei pro pré-vestibular. E aí, Meu Nome Não é Johnny. Aí eu gravei a fala da Cássia Kiss, que era a juíza. Aí ela olhava pro Johnny, ela teve um olhar de compaixão ali, né, gente? É extraordinário, né? Ver o ser humano diante de você. Ver o espírito imortal diante de você. E não é um filme espírita. Ela olhou para ele e falou assim: você sempre fez o que você quis. Aí ele disse assim: nunca ninguém me disse quando eu tinha que entrar e quando eu tinha que sair. Isso é limite. Isso é limite. Ah, meu Deus. No compromisso do amor estão evidente o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral. Como é que eu tenho que chamar a atenção do meu filho com energia moral? Você faz também? Ele vai jogar na cara na hora se eu não tiver essa energia moral. Né? De que necessitam os filhos num longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então, todo mundo pronto para entregar? Dever de casa cumprido aqui? Vou ler isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que os pais, nós pais, devemos nos comprometer. No compromisso do amor estão evidente o companheirismo. Meu filho tem 23 anos, hoje ele é independente, mora sozinho. Mas até os dias de hoje a gente só anda de mão dada. Tem 1,88 m. Aí certa vez uma colega falou assim: ah, é tão bonitinho você e seu filho andando de mão dada. A minha filha e eu, a gente não pediu, né, para falar. A minha filha e eu, a gente não, sim, eu não consigo. Às vezes eu dou, mãe, para. Eu falei: sabe o que é isso? É hábito. É desde pequenininho que a gente anda de mão dada. Desde pequenininho eu falei para ele: você é meu pequeno companheiro. Aí tem na Comerge tem um grupo dos pequenos companheiros. E ele foi para o grupo dos pequenos, desde, né, dos 4 anos de idade que ele começou a frequentar a Comerge. Meu pequeno companheiro. É um companheiro seu. Tá? Diálogo franco, seja o teu sim, seja o teu não. É assim que Paulo de Tarso nos ensina. Ah, vou pensar, talvez, não sei. Seja o teu sim, seja o teu não. A solidariedade ajuda, auxilia. Se você não souber aquele dever de casa, peça ajuda. Chega do lado, vai bater um papo. A indulgência, o perdão, né? E a energia moral. Tenha moral para falar com o seu filho. De que necessitam os filhos ao longo do processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Pode ir para a sociedade tranquilo. Pode? Porque os nossos filhos, eles ficam num porto chamado família.
E o Samitiba, ele faz essa analogia, essa metáfora, que o filho é um navio. Mas o navio não foi construído para ficar no porto. O navio foi construído para zarpar no mar da vida. Está preparando eles para zarpar no mar da vida? Para a tempestade, para os vendavais da vida? Estão preparados? Família é um porto de segurança. Família é um porto de segurança, de proteção. O navio depois volta para o porto para se abastecer. Depois ele zarpa de novo. Não é assim? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Diz Fenelon. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas ao contrário, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Esteja ali, não desistindo. Vamos juntos. Você tem essa dificuldade? Nós vamos vencê-la juntos. Nós estamos juntos. Educação no lar. Então, o lar é, portanto, a sublime escola de dignificação humana, onde se aprimoram os sentimentos e se orientam os conhecimentos intelectuais, ao lado daqueles de natureza moral, para o real desenvolvimento humano. Então, real desenvolvimento humano. Joana diz que um lar não é uma argamassa, não é os tijolos, não são os telhados. Lar é uma construção de princípios e valores. Todo mundo tem uma casa, mas poucos têm um lar. A gente tem que fazer de tudo. Não é assim que diz a música? Né? Tem muitas casas pelo mundo, mas poucas têm um lar. E eu vou fazer de tudo para esse laço eu apertar. Não nó, é laço. No lar começa o incomparável labor de edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamento dos pais, que infundirão exemplos demonstrativos do valor do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica, representando os segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. O lar, portanto, quando se perverte, ameaça a estrutura da sociedade. O lar, no entanto, sustenta-se nos pilotos, né, nos modelos vigorosos, que são os genitores, deles dependendo da sua edificação ou o seu sossego. Como o exemplo de Joana de Cusa pode nos inspirar? Joana de Cusa, no Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos traz uma reencarnação de Joana de Ângeles. Joana de Cusa foi até o Mestre Jesus. Mestre, eu quero te seguir. E ele diz, volta e assume o seu posto. E Humberto nos traz, refletindo com Joana de Ângeles. Ao tomar conhecimento dessa narrativa de Humberto de Campos, a respeito da mulher de Cusa, natural sermos tomados de imensa emoção pelo sacrifício e coragem frente aos verdugos que lhe tomaram a vida física. E teve um momento em que seu filho diz, abjura, minha mãe, abjura, não vê que vamos morrer? E ela diz, cala-te, meu filho, cala-te, Deus é fiel. E ali, o verdugo, o carrasco, ironizando, falou assim, esse seu Deus só lhe ensinou isso? Aí ele também me ensinou a te amar. Então ali a gente vê um exemplo, que ela também passou pelos seus sacrifícios. Um lar onde o marido deixava ela para as noitadas, né? E depois do desencarne do marido, não tinha INSS, ela ficou pronta. Ela viveu, né, de serviços, foi trabalhar. Ela foi trabalhar. Então diz assim, todavia destacamos que seu maior sacrifício foi seu compromisso e fidelidade com Cristo, não somente neste momento extremo, mas durante essa
mas durante cada momento de sua vida pública. Olha o exemplo aí. Olha a energia moral aí. Ela falou com a energia moral com o filho. E privada ao seguir assertivamente as elucidações do mestre. É com essa vivência, com a fé, a resignação e a vontade talhada na alma de nossa benfeitora, traz valiosos ensinamentos, que nossa benfeitora traz valiosos ensinamentos e nos convoca, todos nós, a vivenciar o Espiritismo no lar. Porque o nosso grande desafio está lá. Não está fora não. Está lá. Criando laços eternos, demonstrando assim a possibilidade de uma renovada convivência familiar sob a luz do Espiritismo. Então, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, conscientizados que todos nós estamos na nossa missão. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ampare e que Joana, com todos os seus ensinamentos, e Jesus e Kardec, possa nos fortalecer. Porque grande é o nosso caminho, mas que seja inesgotável a nossa esperança de servir ao Senhor Jesus dentro do nosso lar. Muita paz e muito obrigada.